para iniciar, a gente precisa saber o que são haletos, que é da onde surgem as nossas funções. Eles são compostos derivados da substituição de um ou mais hidrogênios de hidrocarbonetos pela mesma quantidade de halogênios. Ou seja, eu vou pegar um composto, um hidrocarboneto, e vou tirar um hidrogênio de um carbono, e no lugar desse hidrogênio eu vou colocar um halogênio. Lembrando, se eu tirar um oxigênio, eu tenho que colocar um halogênio. Se eu tirar 2 hidrogênios, eu tenho que colocar... Se eu tirar 2 hidrogênios, eu vou ter que colocar 2 halogênios. Mas e quem são... E quem são esses halogênios que eu vou poder substituir? É os da família 7A, que é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Mas a gente vai ver em todas as funções ao longo dessa aula que a gente só vai trabalhar com flúor, com cloro, com bromo e com iodo. Mas por que a gente não vai trabalhar com astato? É porque ele é considerado meio patinho feio dessa turma aí de halogênios. Porque ele é considerado elemento... ele é um elemento muito radioativo e que, por isso, ele tem um aproveitamento muito difícil. Porque ele dificilmente ele consegue ficar na sua forma estável por muito tempo. Então, ele também é considerado o elemento mais raro do mundo e não tem nenhuma aplicação constatada. Por isso mesmo que eu acabei de falar, por ele ser muito radioativo. O flúor é nosso conhecido, todo dia a gente tem contato com ele, ao escovar os dentes, que ele é presente em todas as pastas de dente, inclusive é lei o flúor ser acrescentado nas pastas de dente. O cloro, que é desinfetante, está presente na água que a gente toma. O iodo, que é bactericida. E o iodo tem a curiosidade da carência dele nos promover a problemas na tireoide. Por isso que quando o nosso sal que a gente consome, o sal de cozinha, ele é sal de cozinha iodado, porque por lei também foi determinado que uma pequena porcentagem de iodo fosse acrescentado no sal de cozinha para ele fazer parte da nossa alimentação, ou seja, para a gente ter pelo menos a quantidade mínima de iodo necessária para evitar esse tipo de problema da tireoide. Essa deficiência cria principalmente o bócio, que é tipo aquele caroço, assim, geralmente em volta do pescoço. Não sei se vocês conhecem. E por fim, o bromo, que o bromo, sim, ele é mais difícil da gente encontrar no dia a dia, porque ele é principalmente usado em medicamentos. E aí geralmente, tem casos que é usado como conservante, depende, ele tem vários tipos de utilidade, mas é mais em medicamentos mesmo. É mais difícil da gente ver no nosso dia a dia, assim, tão prático como o cloro, como o flúor. E ali na tabela, ali naquela imagem da tabela ali, a gente consegue ver bem direitinho aonde fica essa família que a gente vai tanto falar na aula de hoje. Os haletos orgânicos, eles são genericamente representados por Rx. O que é isso? O R é o nosso radical orgânico e o X é o nosso halogênio. Radical orgânico, o nosso CH3, os nossos radicais que a gente vem vendo já há várias semanas. Ali na primeira fórmula ali, eu tenho um CH4, um metano, todo formadinho pelos seus hidrogênios. O carbono com todas as suas ligações direitinho com seus hidrogênios. Ali na segunda fórmula é a nossa representação, ou seja, eu tirei um hidrogênio e coloquei um X. O que aquele X representa? Que eu tenho um halogênio ali. O halogênio pode ser o flúor, pode ser o cloro, pode ser bromo, pode ser iodo. Nesse caso, eu coloquei ali o cloro. Então, é só para vocês entenderem mais ou menos como é que se dá essa relação do radical com na verdade, essa representação do R com um X, no caso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar, tá bem?
Os nossos haletos orgânicos, geralmente eles são tóxicos. Aí vocês vão dizer, mas o flúor, eu escovo os dentes todos os dias e não me intoxico. Não, claro, são tóxicos em quantidades específicas e puro, assim, em sua fórmula totalmente pura. Com ou dois carbonos, eles são gasosos na CNTP. O que significa CNTP? Alguém sabe aí? Alguém já teve conhecimento dessa sigla? Alguém? CNTP significa condições normais de temperatura e pressão, que é o nosso parâmetro na química. Então, com um ou dois carbonos nessas condições, eles ficam no estado gasoso. E eles são muito reativos, reagem com muita facilidade. Eles podem ser classificados de diversas formas. Eles podem ser classificados quanto ao número de halogênios ligados à cadeia carbônica, que aí eles podem ser monoaletos, dialetos, trialetos. Ou seja, se eu tenho um halogênio, vai ser um monoaleto. Se eu tenho dois halogênios, vai ser dialetos, e assim sucessivamente. Quanto ao tipo de halogênio presente na molécula, eles podem ser fluoretos, cloretos, brometos, iodetos ou mistos, que é quando eu tenho dois halogênios na minha mesma estrutura. E eles podem ser classificados também quanto ao tipo de carbono a que o haleto está ligado diretamente. Ou seja, se ele está ligado a um carbono primário, ele vai ser um halogênio primário. Se ele está ligado a um carbono secundário, ele vai ser um halogênio secundário. E assim sucessivamente também. Aqui eu tenho um exemplo da classificação que eu acabei de comentar. Eu tenho ali um monocloreto, porque eu só tenho um halogênio na estrutura, e ele é primário, porque o carbono que ele está ligado somente a um outro carbono. Ali no meu segundo exemplo, eu também tenho um monobrometo, porque eu tenho um halogênio só, e o meu halogênio é o bromo, então é um monobrometo, e ele é secundário porque o meu carbono está ligado a outros dois carbonos, então é um carbono secundário. E eu posso classificar também quanto ao grupo orgânico que o halogênio está ligado. Ele pode ser um haleto de alquila, um haleto vinílico ou um haleto de arila. Um haleto de alquila é numa cadeia normal, só ligações simples. Um haleto vinílico é quando ele está ligado num carbono com uma ligação dupla. E um haleto de arila é quando ele está ligado a um anel benzênico. Bom, vamos à temida nomenclatura oficial, que é sempre o nosso problema com todas as funções. Nesse caso das funções halogenadas, o halogênio é citado como um substituinte da cadeia principal pelos prefixos flúor, cloro, bromo e iodo. Então, se a cadeia for insaturada, ela vai começar pelo número mais próximo da insaturação e não do halogênio como a gente estava acostumado. Em todas as outras funções que a gente viu lá atrás, a gente sempre começava a contar pela função orgânica, pelo radical. Agora, no caso das halogenadas, não, porque, como diz ali, o halogênio é só um substituinte, ele não é um radical em si. Então, eu não posso começar a numerar por ele. Eu vou começar a numerar ou pela insaturação ou pela ramificação, seguindo aquelas regrinhas que a gente já viu lá no início do estudo da química orgânica. Então, e outro detalhe, ali no caso, a gente vai, os prefixos é cloro, bromo, iodo e fluoro, não é flúor. Por quê? Porque todos os nossos prefixos têm que terminar com O nesse caso. E aí, então, o flúor passa a ser chamado de fluoro. Então, é cloro, bromo, iodo e fluoro. E ali na imagem a gente vê um pouquinho mais didaticamente o nome do halogênio,
mais o nome do hidrocarboneto, que é aquela história do prefixo, met, et, prop, but, infixo, que é an, en, on, in, que vai representar a ligação que eu tenho, e mais o. Aqui eu tenho 3 exemplos. Nessa primeira cadeia aqui, a gente tem 4 carbonos na cadeia principal, e eu vou começar a contar por onde? Pelo lado que vai sair o número menor, ou seja, por esse lado aqui. Então, 1, 2, bromo, butano, porque eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos, prefixo but. Como eu tenho só ligações simples, an, e a minha terminação o. Entendido até aí? Tudo certo? No meu segundo exemplo, eu tenho um carbono, 3 cloros e um hidrogênio. Vejam bem que é quase o mesmo exemplo que a gente viu lá no início, que estava o carbono sozinho ligado a outros 4 hidrogênios. Aqui eu tirei 3 hidrogênios e coloquei 3 cloros. Ou seja, eu tenho um tricloro metano. Por que o prefixo tri? Alguém pode me dizer? Por que o prefixo tri? Alguém? Então, o prefixo tri é porque são 3 cloros. Então, se eu tenho 3 cloros, eu vou usar o tricloro metano. Metano porque eu tenho um carbono só. Aqui, eu tenho um pouquinho mais complexo. Eu tenho uma ligação dupla. Então, eu vou começar a... Nesse caso, não faria diferença, né? Porque eu tenho 3. Mas se eu tivesse 4 carbonos aqui, eu contaria pela insaturação. 1, 2, 3. No meu segundo carbono está o bromo. Então, 2 bromo. Propeno. O N é por causa da minha ligação dupla. Entendido? Aqui eu tenho outros exemplos. Aqui eu tenho uma cadeia de 7 carbonos e tenho algumas ramificações aqui. Vejam bem que é diferente das outras, agora a gente tem 2 halogênios ligados a essa cadeia. O flúor aqui e o cloro aqui. Então, eu vou começar a contar 5 cloros, 3 etil, porque tá aqui o meu radical etil. Lembrando, os halogênios entram como substituintes, ou seja, vão ser nomeados junto com as outras ramificações que eu tiver. 5 cloro, porque está aqui no carbono 5, 3 etil, porque está aqui, 2 fluoroheptano. Flúor, por causa daquele detalhezinho. Os nossos, eles têm que ter terminação O, então, nesse caso, o flúor se torna fluoro. E os outros, sim, é cloro, bromo e iodo. Nesse outro exemplo, a gente tem uma cadeia com uma insaturação. Eu vou começar a contar da preferência pela insaturação. Então, lá no carbono 4, eu tenho um cloro. Então, a minha nomenclatura vai ser 4, cloro, PET, 1N. Por que o PET 1N? Para me identificar aonde está a minha dupla. Próximo exemplo. Tenho 3 carbonos na minha cadeia principal aqui, uma ramificação de metil aqui e o cloro, que não deixa, que é também uma ramificação, porque ele é tratado como um substituinte. Então, ele não faz parte da minha cadeia principal, ele é apenas um substituinte, ou seja, minha conta começa por aqui, ele vai ser 1 cloro, 2 metil, propano, porque eu tenho 3 carbonos na minha cadeia principal. E o último exemplo, eu tenho outra cadeia com 6 carbonos, e eu tenho um radical aqui, o metil, e eu tenho cloro.
começo a contar por este lado, aí vai me... Não por este, porque está mais próximo da ramificação. Então, aqui, eu tenho 2-metil, o 4-cloro e 6 carbonos hexano. Aí, por que aqui vem o cloro e aqui vem o metil? Porque aí ele é tratado como substituinte e vale aquela regrinha da ordem alfabética. Eu primeiro cito o cloro, porque o C vem antes do M, e assim sucessivamente em todas as outras funções, em todas as outras reações. Como todas as funções, eu também tenho a minha nomenclatura usual dos halogênios. Mas nesse caso, como curiosidade, porque pelo que eu vi assim nas provas, eles têm usado muito mais a nomenclatura oficial mesmo da IUPAC e não a usual, pelo menos nesse caso das funções halogenadas. Mas na questão de nomenclatura usual, eles são citados pelos prefixos fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. E tem a terminação ila. Ou seja, eu tenho um cloro, então o meu prefixo vai ser cloreto. De alguma coisa. Etila, porque eu tenho o radical etil e eu dou a terminação a esse radical ila, ou seja, cloreto de etilo. Mesma coisa no segundo exemplo. Eu tenho o bromo como meu halogênio, então vai ser um brometo. Brometo de. O meu radical é o fenil, então a minha terminação vai ser ila, brometo de fenila. Aqui eu tenho um outro tipo de haleto, que são os de acila ou haleto ácido. É bem como diz o nome mesmo. São compostos derivados dos ácidos carboxílicos. Ou seja, eu vou acrescentar um haleto ao meu radical de ácido carboxílico que eu tinha anteriormente. Como é que vai funcionar? Desta forma. Eu vou ter o meu composto, como se fosse um ácido carboxílico. Lembrem que nessa fórmula estrutural de representação, em cada cantinho, ponta de vértice é um carbono. Então, aqui eu tenho um carbono ligado a uma dupla O. E aqui, em vez da continuação do meu radical, eu tenho o quê? Um haleto. Como é que eu vou dar nome para ele? O nome do meu halogênio, com a terminação eto, ou seja, o cloro aqui vai ser representado pela palavra cloreto, de etanoíla. O etano significa o meu radical e o meu número de carbonos que eu tenho aqui e a terminação oíla. Aqui, a mesma coisa. O meu haleto é o bromo, então vai ser brometo de pentanoíla. Eu tenho 5 carbonos, com a terminação oíla. É basicamente isso. E aqui entra uma parte bem importante da nossa aula, porque é o que é mais cobrado, né, em Enem e tudo, é a ligação de tudo que a gente vê com o dia a dia. Então é bem importante vocês prestarem atenção nesse tipo de fórmula e tudo, para vocês terem em mente, se verem na prova, não achar, nossa, o que é isso? Não, vocês já viram isso em algum lugar. Os haletos importantes que a gente dia a dia, ou nem tanto, mas que a gente ouve falar, todo mundo, acredito que já tenha escutado algum dia na vida falar sobre isso. E ele era muito, antigamente, era como anestésico. Ou seja, a anestesia que hoje se faz, antigamente era através do cloroforme. Só se parou de usar ele porque se descobriu reações adversas, como parada respiratória e danos muito severos no fígado. Então ele parou de deixar, mas ele era muito usado como anestésico e ele é um haleto. Por quê? Eu tenho o meu carbono e ele é ligado a 3 cloros. É como lá aquele exemplo que a gente viu no início.
Eu tenho um carbono, em vez de ter outros 4 hidrogênios ligados a ele, eu substituí 3 desses hidrogênios por 3 átomos de cloro, e aí eu fico com um carbono, 3 cloros e um hidrogênio. Essa aqui é a fórmula molecular. E o nome dele, pela nomenclatura oficial, é triclorometano. Por quê? Eu tenho 3 cloros ligados ao metano, a um carbono, MET. Ok? Aqui eu achei interessante trazer para vocês como que a forma como acontecia esse processo de anestesia, que é uma coisa quase surreal, né, de outro mundo. Era basicamente como a gente vê em filme, era um papel, um pano embebido no cloroformo, e aí a pessoa absorvia aquilo, inalava aquilo e se anestesiava. Era assim que funcionava, era assim por um longo tempo que foi usado a anestesia por cloroformo. Luísa, é uma coisa meio macabra, né, que a gente acha. Mas era verdade, era assim. Aqui a gente tem outro exemplo, que é o CFC, que é o clorofluorocarbonetos. Acho que todo mundo já ouviu falar no tal dos CFCs, que na função dos aerosóis, dos gases de geladeiras e tal. Eles são formados por moléculas do tipo metano e etano. E os átomos de hidrogênio da fórmula, eles são substituídos por átomos de cloro e flúor. E eles eram usados principalmente na refrigeração. Todo mundo se já viu uma geladeira atrás, tem tipo um tubo que ali tem um gás que ajuda no funcionamento da geladeira. Esse antigamente era puramente CFC. Ele também era usado na expansão de polímeros e produtos do tipo spray, tipo aerosol mesmo. E essa expansão de polímero, se alguém não sabe, é tipo isopor. Isopor é uma expansão de polímero, é um plástico que tu é injetado ar, ele expande e cria aquele monte de bolinha aglomerada. É um exemplo de expansão de polímero. O problema desses CFCs é que ele é totalmente danoso à camada de ozônio. Ele é um dos grandes responsáveis pelo fim dela, por agredir e acabar com ela. Então, por isso que eles foram totalmente proibidos e hoje em dia se encontra em produtos, em refrigeradores antigos, assim, mas pela nova legislação eles não podem ser usados mais nem em geladeiras e nem em outro qualquer tipo de aerosol ou processo industrial. Então, hoje em dia ele é proibido, mas ele causou um dano enorme já. Outro exemplo é o cloreto de vinila ou cloreteno, que é a matéria-prima básica para a fabricação do PVC, que a gente vive todo dia em contato com ele. Porque PVC é o que é o produto mais utilizado, eu acho, em tudo. Embalagem plástica, mangueira, fio, condutor de água. Até os discos de vinil são feitos de PVC. Para quem ainda tem isso ainda, né? Claro. E a gente olhando ali o nome cloroeteno, dá a entender mais ou menos do como é que é a fórmula estrutural dele, né? Ou seja, ele é uma cadeia com 2 carbonos, porque o ET representa que eu tenho 2 carbonos. Eu tenho uma ligação dupla entre eles por causa do EN ali que me indica isso, e cloroeteno, ou seja, quer dizer que num dos hidrogênios ligados a um desses meus carbonos, eu tenho um
cloro ligado. Por isso o nome cloroeteno. Qualquer dúvida, é só perguntar, ou se eu estou indo rápido demais também, fiquem muito à vontade para falar. Aqui a gente tem uma questão para fazer que eu achei bem interessante, que não fala exatamente de nomenclatura, mas eu acho que a gente tem muita dificuldade nesse tipo de coisa, assim, de, de olhar a fórmula estrutural e formar ela em uma fórmula molecular. O dicloro de feniltricloroetano, um nome mega complicado, conhecido como DDT, é um aleto orgânico que foi muito usado como inseticida, principalmente contra a malária. Mas hoje sua produção está proibida em muitos países. Observando a sua fórmula estrutural a seguir, qual alternativa indica a sua fórmula molecular? Antes de começar a fazer, tem uma coisa bem interessante para falar sobre os DLTs também, que sobre os inseticidas, que eu me esqueci de comentar, que os inseticidas também são formas de aletos orgânicos, né? E tanto é que inseticidas com aletos tem sempre uma dupla frente, uma a favor e uma contra. Quem é contra defende a ideia de que mata pássaros, de que prejudica o funcionamento da natureza em si. E quem é a favor diz que em condições, em quantidades controladas, esse efeito não causa. Mas qual é o problema desses DTs? É que eles são acumulativos, ou seja, o nosso organismo vai acumulando eles ao longo da vida. Então, vocês imaginam um inseticida que a gente coloca todo verão em casa e que ele tem uma substância tóxica. E que aquela substância vai se acrescentando no nosso organismo ao longo da vida. Aí imagina todos os verões. É meio difícil acreditar de que em concentrações adequadas isso não vai fazer mal, né? E até tem uma história muito curiosa sobre os DDTs, que aconteceu mais ou menos em 1960 em Borno. Lá eles tinham um problema com a malária, né, que quase todo mundo teve, né? E aí
lá se usou muito esse DDT. Só que esse DDT matou os mosquitos e, junto com os mosquitos da malária, matou umas vespas que comiam uma lagarta. E essa lagarta habitava os telhados deles lá, porque comiam, se alimentavam de uma substância que eles usavam no telhado, uma coisa assim. Aí, sem as vespas, essas lagartas se proliferaram e começaram a se alimentar daqueles telhados. E os mosquitos que morreram foram comidos pelas lagartixas, que adoeceram, foram comidas pelos gatos, que ficaram doentes, e sem os gatos teve a proliferação de ratos. E aí, por causa disso, teve uma grande destruição da plantação e uma grande infestação da peste bubônica. Então, por um simples inseticida lá, quase inofensivo, o DDT, foi causado todo esse problema. Por quê? Porque ele é acumulativo no organismo, ou seja, numa cadeia alimentar, onde eu tenho a vespa, a lagarta que se alimenta da vespa, que se alimentou que foi morta com o DDT, eu tenho toda uma cadeia contaminada pela mesma substância. E isso tudo acumulativo, ou seja, cada vez mais eu vou acrescentar mais isso ao meu organismo. Então, por isso que tem uma grande luta para realmente proibir esse tipo de insumo aqui no país. Mas aqui é meio difícil, né? Tu conseguir a proibição de alguma substância. A gente tem um exemplo com os agrotóxicos, que é um problema que envolve lei, pessoas, e aí a gente sabe que é um jogo de interesses completo, né? Mas, né, depois disso tudo, voltando à nossa questão, vocês têm algum palpite sobre qual seria a alternativa correta? Lembrem que nos anéis benzênicos ali eu tenho a intercalação de duplas ligações, né? Que aquele círculo representa que eu tenho intercalado ligações duplas ali dentro. Alguém tem algum palpite? A Luísa disse que é letra A. E a Paloma disse que é a letra C. Vamos lá, então. Eu tenho quantos carbonos? Essa é mais fácil, né? Em cada cantinho aqui, cada ponta de vértice, eu tenho carbono. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. Se eu tenho 6 aqui, eu também tenho 6 aqui, né? É a mesma estrutura. E eu tenho 7 aqui. Seis aqui, mais outro aqui. Então, 6, 12, 13 aqui, 14 aqui. Então, eu tenho 14 carbonos. Então, desconsidero a letra B, que diz que eu tenho 15. Depois, hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho? Aí fica mais complicado, né, da gente pensar. Mas vamos pensar que eu tenho 4 carbonos aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho as ligações intercaladas, as ligações duplas. Vamos supor que eu tenho uma ligação dupla aqui nesse vértice aqui. Então, o meu carbono daqui tem uma ligação, 2, 3, 4 ligações. Então, tá certinho. Então, só me resta os outros que estão livres. Ou seja, esse para mim tem um hidrogênio, esse para mim tem outro hidrogênio e esses dois aqui. Esse aqui não, porque ele também tem uma ligação dupla aqui e tem outro carbono ligado aqui nesse tracinho. Então, eu tenho 4 hidrogênios desse lado aqui, mais 4 hidrogênios desse lado aqui, são 8. E um hidrogênio aqui nesse carbono. Então, eu tenho 9 hidrogênios. E essa questão é muito sem graça, que já te dá a resposta na primeira alternativa, né?
Ou seja, eu tenho 9 hidrogênios. E cloro, esse é fácil, né? É de contar, porque eu tenho 3 aqui e 2 aqui, são 5 cloros. Entendeu, Paloma, por que é a letra A? Ok, então. Então, é a alternativa correta dessa questão aqui é a letra A. Eu tenho 14 carbonos, 9 hidrogênios e 5 cloros. Na nossa outra questão, a gente tem o seguinte: hidrocarbonetos halogenados usados em aerossóis são também responsáveis pela destruição da camada de ozônio da estratosfera. Aquilo que a gente já tinha comentado durante a aula. São exemplos de hidrocarbonetos halogenados. Qual das alternativas ali nos representa hidrocarbonetos halogenados? Lembrando, o que é um hidrocarboneto? São compostos com hidrogênios e carbonos. Halogenados, quando eu tenho um halogênio ali no meio. Então, qual das 5 alternativas é a correta para essa questão? E aí? Alguém? Alguém arrisca um palpite? Se não sei. Então, vamos uma a uma. Ali na primeira, o que eu tenho? O que eu tenho ali na primeira, gurias? Eu tenho um cloro aqui, um CH2, ótimo. É um hidrocarboneto halogenado, porque eu só tenho carbono, hidrogênio e o cloro, que é um halogênio. Só que na minha segunda estrutura dessa opção, eu não tenho um halogênio. Eu tenho só 2 radicais CH3, dois metis, no caso. Então, então a letra A não é. Letra B, eu tenho um hidrocarboneto aqui? Não, eu não tenho um hidrocarboneto porque eu tenho oxigênio no meio deles. Quando eu tenho um oxigênio no meio de carbono e um haleto, o que a gente chama é organoclorados, é o nome desse tipo de estrutura. Ou seja, não é um hidrocarboneto halogenado. Na segunda estrutura ali da letra B, também a mesma coisa. Eu tenho carbonos, hidrogênios e halogênios, mas eu tenho oxigênio no meio deles, então não posso caracterizar como um hidrocarboneto halogenado. Na letra C é exatamente um hidrocarboneto halogenado. Muito bem, gurias. Acertaram sim, de cheio. Por quê? Porque eu tenho carbono e eu tenho halogênios. E só isso. Eu não tenho nenhum outro tipo de elemento nas estruturas. Aqui, na primeira estrutura da letra C, eu tenho o carbono, o flúor e 3 cloros. Na segunda estrutura da letra C, eu tenho um carbono, um hidrogênio e 3 cloros. Ou seja, eu só tenho hidrocarbonetos halogenados. Quem é os meus halogênios aqui? Na primeira estrutura é o flúor e o cloro, e na minha segunda estrutura é só o cloro. Mas vamos seguir as outras só para explicar mais, só para até relembrar as estruturas, as funções que a gente já viu. Na letra D, o que eu tenho aqui na minha primeira estrutura é uma amina. Lembram? Que é o radical NH2. E aqui na segunda estrutura, sim, é um hidrocarboneto halogenado, porque eu só tenho carbono e halogênios. E na letra E, eu
na primeira estrutura da letra E, eu também tenho um hidrocarboneto halogenado, mas eu não tenho na segunda, porque na segunda está lá o oxigênio no meio do meu carbono e do meu cloro, que indica que nesse caso eu tenho um organo clorado e não um hidrocarboneto halogenado, como é o que a gente, como a questão está nos pedindo. Então, aqui